E as experiências mundiais que deram certo é exatamente nesse caminho. Não adianta, se você não vir o professor como alguém que é valorizado na sociedade, que é bem pago, acabar com a história de que professor é sacerdócio. Não é sacerdócio, é uma profissão, tem que ser valorizada, tem que ser incentivada, tem que ter remuneração digna. Quer dizer, os países que mostram assim, olha... E atraente. Isso é uma carreira atraente para as pessoas. Exatamente. Os países que vão muito bem, o salário do professor, a remuneração do professor é maior que a renda per capita do país. Em geral é assim. Esses dados, a OCDE, enfim, elencou todos esses dados. Mas exatamente é com essa ideia. O professor não pode ser um loser, aquele sujeito que é o pior aluno da escola, os maus alunos da escola que vão querer ser professores. Exatamente. A gente vai ter sucesso na educação quando os bons alunos dos melhores escolas, puxa vida, eu gostaria de ser professor. Assim como ele quer ser médico, ele quer ser engenheiro, ele quer ser jornalista, ele também gostaria de ser professor. Então, aí sim. E como é que ele vai conseguir isso? Quando tiver salário competitivo, claro. Quando tiver valorização social, quando tiver treinamento. É isso que dá certo. Isso no mundo inteiro comprova que é isso que dá certo. Não é só discurso vazio. Na Finlândia, doutor Heriberto, 100% dos professores das séries iniciais têm mestrado. 100%. Quer dizer, isso é por isso que o processo lá dá um resultado diferente do nosso. Exatamente. Aí você pega um professor lá com mestrado, olha o descompasso. Fizeram uma revista, fez uma comparação. É um descalabro. Aí a Finlândia é um país imensamente mais rico que o Brasil? Não necessariamente. Não necessariamente. Tudo bem, o Brasil é bem maior, tem mais problemas, mas dá para fazer também. Essa história de dizer que tudo é culpa do tamanho do Brasil, isso também é uma desculpa que a gestão pública está aí para consertar essas questões. Exatamente. Agora, doutor Gilberto, o assunto do Congresso foi educação? Eu estou curioso. É o Instituto Rui Barbosa, né, que promoveu. Isso, né? Na verdade, foi políticas públicas de controle. Pronto. Né? E a educação? Educação, saúde, infraestrutura e desenvolvimento sustentável, os 4 eixos do Congresso. O juiz Sérgio Moro costuma dizer o seguinte, que a Lava Jato não vai acabar com a corrupção no Brasil. Ela talvez mostre alguns exemplos de como não se deve mais fazer. O senhor vê por aí, quer dizer, nós estamos precisando melhorar. É tanto mecanismo de controle, se eu contar as vezes que eu já fiz programas aqui, falando de leis importantes, mecanismo de controle, avanços importantes, mesmo assim, é muito desvio de dinheiro no Brasil. Eu não sei se, como o senhor disse, é a percepção eu acho que da divulgação, quase que diária dos jornais disso, né? Exatamente, é uma diferença entre a percepção e o que é de fato, o que é que está acontecendo de fato. Mas o que está se divulgando tudo isso é porque as instituições de controle estão funcionando. Se não tivesse, né, a justiça, se não tivesse funcionando, a justiça, o Ministério Público tivesse funcionando, se o Tribunal de Contas não tivesse funcionando, a imprensa para divulgar tudo isso, para pressionar também. Isso é positivo. Exatamente. E às vezes a gente tem a sensação que está tudo muito pior. Está tudo se acabando e é o contrário, né? Exatamente, é porque você começou a resolver o problema, né? É um pouco como aquela história de reforma. Quando a gente vai fazer uma reforma na casa da gente, em qualquer lugar, a reforma você passa desse ponto para esse ponto aqui. Então a sua casa fica bem mais confortável, fica muito mais... Mas antes de passar para esse ponto aqui, você vem para cá, né? Vai para baixo, como se fosse um gráfico. Até chegar lá em cima de novo. Então, quer dizer, até ficar pronto, tem poeira, você precisa, às vezes, sair de casa, É um pouco isso, quer dizer, esse processo que é de depuração, de transformação da sociedade brasileira, acho que ele está em pleno andamento. E até a melhoria, por exemplo, da educação, a maior avaliação, o maior dinheiro nisso, temas que eram considerados tabus até pouco tempo atrás, como isso, como você começou a falar, medir a educação, medir o aluno, não é só conversa fiada, o meu aluno é muito bom, a minha escola é muito boa, eu coloquei tanto dinheiro nisso, olha como eu sou bom prefeito, como eu sou bom secretário. Agora não, você vai lá e mede. Tá bom, você está dizendo que é bom, vamos ver os seus alunos. Vamos ver o PISA. Por exemplo, o PISA eu acho fundamental. E isso é talvez o dado mais preocupante da educação brasileira hoje, acho o PISA. Porque o PISA é feito com alunos de 15 anos de idade e que terminaram o ensino fundamental. Então, a mesma prova é feita para alunos quase o mundo inteiro. Muitos países aplicam. O Brasil está aplicando também. A nossa nota é muito ruim, mas o pior do que a nossa nota ruim, que eu acho, é que ele tem lá os que tiram notas 5 ou 6, são as notas mais altas. Significa na educação, na matemática, ciências e compreensão de texto.
Significa que na compreensão de texto ele consegue compreender textos complexos, né, e tirar conclusões daquilo. Em matemática, resolver problemas complexos, tirar conclusões. Isso que é o quadro mais preocupante. No Brasil hoje, dos alunos que fizeram, o último foram 10 mil alunos distribuídos, uma metodologia estatística entre o Brasil inteiro, alunos de escolas públicas e privadas e tudo mais. Mas apenas 0,8% dos alunos brasileiros, quer dizer, chegou a 1%. Menos de 1% dos alunos brasileiros que fizeram conseguiram nota 5 ou 6 em matemática, ou seja, conseguiram resolver problemas complexos. E 60% dos alunos brasileiros tiraram nota 2 ou inferior dos que fizeram. Ou seja, eles compreendem apenas operações básicas de matemáticas. Isso é grave. É gravíssimo, porque está comprometendo o nosso futuro. Pelo menos temos uma elite, pelo menos, que vai, resolver os problemas. Nessa elite a gente tem, que é uma quantidade muito pequena dos alunos que conseguem realmente se sair bem no teste de PISA. Se a gente pegar, por exemplo, Hong Kong, mais de 60% dos alunos conseguem nota 5 ou 6, enquanto que o Brasil 0,8%. Agora a gente pode dizer assim, olha, peraí, você está olhando a fotografia e é ruim, mas já melhoramos bastante, é verdade. Em 2002 era apenas 0,2%. Então 0,8%. Melhoramos 4 vezes, né? Melhorou. E com o Plano Nacional de Educação, com toda essa integração do sistema, que tem muito que avançar, ainda está nem foi criado ainda oficialmente o Sistema Nacional de Educação, apenas já tem uma série de iniciativas, mas ainda não existe formalmente, a tendência é avançar. Então, quer dizer, a fotografia é ruim, mas se a gente olhar a trajetória, a gente está caminhando. Uma taxa, uma velocidade ideal, talvez não. Por exemplo, agora mesmo com esse contingenciamento todo... Esse é um problema brasileiro, nós temos que correr, mas correr mais do que os outros. Exatamente, esse contingenciamento todo. Tínhamos agora o ministro da Educação, sem demérito que entrou, mas o ministro da Educação, um sujeito extremamente comprometido, do ramo, né, um professor de alta... Aí se tira o ministro. Aí se tira o ministro de uma hora para outra, por questões políticas. Não estou falando mal do que entrou, sem demérito do que ele entrou. Claro. Mas sem maiores explicações. Sinaliza errado, né? Sinaliza exatamente, errado. Então... Doutor Edilberto, o senhor é o editor dessa revista, né? A revista Controle. Doutrina e Artigos, né? Que tem inclusive a nossa Kelly, que é a jornalista responsável, Kelly Castro. Bom, e o que é essa revista, doutor? Essa revista é uma revista semestral, que é editada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Trata de temas de interesse da administração pública de uma forma geral. Temas interessantes. Licitações e contratos, responsabilidade fiscal, controle social, pregão... Enfim, todos esses temas, finanças públicas, todos os temas que interessam a administração pública de uma forma geral estão na revista Controle. A revista semestral, ela ganhou o título, uma boa classificação no Qualis, que é do Ministério, estamos falando de classificação, de avaliação, foi bem avaliada pelo Qualis, do Ministério da CAPES, né, do Ministério da Educação. Legal. E pessoas altas personalidades. Já que está cobrando, né? Exatamente. É importante. Aí o professor Raul Veloso faz parte do Conselho Editorial, o professor Zé Maurício Conte da USP. Estou vendo aqui, não é? Várias pessoas, não só apenas do Ceará, de destaque. Valmir Pontes Filho. Aqui do Estado. Martoni Montalverne, espetacular. Pessoas da UNB, da USP, enfim, de várias instituições do Senado. Show de bola. Integram a revista. Eu acho que esse tem sido um bom trabalho. A gente tem recebido contribuições do Brasil inteiro. Se você olhar, tem 19 artigos. Tem artigo de gente do Rio Grande do Sul, muito Santa Catarina, do Amazonas, tudo quanto é estado e de diversas instituições. Do Banco temas Central. variadíssimos. Isso, de interesse da administração. E são 2.000 exemplares impressos, mas tem a versão eletrônica também. Então, está disponível na página do Tribunal de Contas. Valeu, doutor Edilberto. Muito obrigado por ter vindo. Foi muito bom tê-lo. Prazer estar aqui. Muito bom tê-lo. Volte sempre. Muito bom. Doutor Edilberto Pontes, que é o vice-presidente do Tribunal de Contas aqui do Estado do Ceará, meu convidado hoje no Questão de Ordem. O programa fica por aqui, a gente volta na segunda-feira. Até lá, bom final de semana.